Abre comigo, Eclesiastes, capítulo 3, apenas o primeiro versículo. Aleluia. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Diz assim o primeiro versículo: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do... Fala para a pessoa que está do seu lado, há tempo para tudo. Fala para a pessoa que está do outro lado, há tempo para tudo. Tempo de sorrir e tempo de chorar. Tempo de ajuntar e tempo de Mas não é sobre esse tempo que eu quero falar nesta noite. Eu gostaria de subordinar a mensagem nesta noite sobre a iminente vinda de Jesus. Se você procurar o significado dessa palavra iminente, é algo que está prestes a algo urgente. E que no decorrer dos dias parece que perdemos a noção disso. Nos afazeres, na correria da escola, da faculdade, para quem estuda, do trabalho. É algo que parece que vai perdendo sentido. E isso tem estado muito forte no meu coração nesses últimos dias. E Eclesiastes vai dizer que há um tempo para tudo. E se você observar, como já foi falado, como tem sido ministrado nos últimos dias aqui, a nossa história está passando muito rápido. Ontem mesmo você brincava, não tinha preocupação de ter que trabalhar. Hoje já tem seus filhos, já é até avô ou avó. Uma abreviação dos dias de uma forma que assusta. Uma mudança na sociedade de tal maneira que quem tinha a mentalidade de aposentar no trabalho já não tem mais isso. Se não der certo, larga, arruma outro. O casamento já não é aquilo mais eterno, tornou-se um contrato. O jovem já não tem mais a perspectiva de crescer, progredir, avançar. O que der, deu. Está naquela música do mundo que diz, deixa a minha vida me levar. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. Não é esta a expectativa que Jesus nos deu ao morrer na cruz. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar sobre a iminente vinda de Jesus é que eu e você precisa conhecer o nome do Senhor. Amém? Parece algo simples, mas não é. Muitos têm ouvido falar de Jesus, mas nem todos o conhecem. Muitos até mesmo estão sentados dentro de uma igreja, mas se tornou uma pessoa religiosa, porque é uma vida que não muda, que não tem nada novo. Sai no domingo, ou sai na quinta, ou sai na terça, vai para o culto, assiste, ouve, mas a palavra não entra, aquilo não traz a expectativa de fazê-la tornar viva na sua vida. Oséias 6:3, a parte A disse, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Se você observar os grandes homens que andaram com Deus, eles nunca foram satisfeitos com aquilo que eles tinham em termos de comunhão com Deus. Moisés era um dos maiores profetas que houve. E mesmo assim havia um desejo no seu coração de conhecer a glória de Deus. Alguém que falava face a face com Deus. Alguém que tinha uma autoridade a ponto de ninguém poder se levantar contra ele, porque Deus o abatia na mesma hora. Mas ainda assim ele desejou ver a glória de Deus. Será que tem sido esse o seu desejo? Será que tem sido essa a expectativa que você sai da sua casa? Hoje eu vou ver a glória do Senhor. Hoje eu serei impactado pelo Espírito Santo. Qual é a sua expectativa quando você vem para a casa do Senhor? Qual é a sua expectativa quando você participa da ceia? Como o pastor tem falado. O maior troféu que o cristão levanta todos os meses é a comunhão da ceia.
É o momento que ele pode dizer, olha, venci os 29, os 30, venci os 31 dias para sentar-se à mesa com o meu Senhor. Mas nós temos visto que muitos têm entristecido e afastado. Muitos param à beira do caminho porque não têm conhecido o nome do Senhor. O Salmos disse que 1.000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua, mas tu não serás. Quem é este que não será atingido? É aquele que conhece o nome do... É aquele que fez do Senhor o seu escudo, a sua rocha, o seu refúgio. É aquele que assenta na presença do Senhor e não sai. Aquele que faz do Senhor o seu refúgio. Conheçamos ao Senhor. Salmo 135, verso 13. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em... Você pode observar que tudo que o homem desenvolve é para afastá-lo da presença de Deus. Você nunca vai ouvir alguém falar assim, o cientista criou algo que te possibilita a ouvir a Deus. Algo que te permita a conhecer a Deus. Nas escolas, nas faculdades, vai tudo falar algo que negue a palavra do Senhor. Mas a Bíblia por si se confirma. A palavra de Deus diz que os céus anunciam a grandeza do Senhor. É o dever meu e seu conhecer a Deus. É a única maneira de não ficarmos no dia que Ele voltar. É a única forma de não ficarmos quando a trombeta soar. Porque está mais perto do que pensamos. João escreveu, esta é a última hora. E já se passaram 2.000 anos. Se ele fosse escrever nos dias atuais, como seria que ele iria dizer? Este é o último minuto? Este é os últimos instantes? Então não é algo que possamos deixar para depois. Não é algo que possamos deixar para amanhã. Mas é algo para eu e você eternamente. Eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar firme. Eu tenho que estar inabalável. Porque ninguém sabe o que vai ser daqui a 1 minuto. Nós não sabemos. O salmista declarou que de geração em geração. Eu achei interessante o que o pastor postou no grupo da liderança. Tirou uma foto dos seus meninos lendo a Bíblia. Algo que está sendo ensinado e que vai ser levado para o resto da vida. Algo que está sendo incentivado. Assim como você pega uma planta e você a cultiva, você dá aquilo que ela precisa, assim é o que você semeia na vida do seu filho. Alguém tem algum parente que ainda não se converteu ao Senhor? Você quer que ele se converta? Você quer que ele tenha o privilégio que você está tendo hoje? Agora eu te pergunto, o que você tem feito? É muito fácil eu querer que o pastor vá na casa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão e fala, prega para ele. Anuncia para ele. Se a minha vida não anuncia isso. Se o meu testemunho não anuncia isso. Se a pessoa não consegue olhar para mim e ver Deus. Se a pessoa não olhar para mim e ver que eu estou caminhando de uma maneira diferente e que algo aconteceu. E que algo sobrenatural aconteceu. Por isso a Bíblia fala que crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Se você crer, se você se entregar ao Senhor, se você conhecê-lo, se você não apenas de ouvir falar, como Jó declarou, mas se os teus olhos o contemplarem, será algo automático, amém? Será uma consequência do seu caminhar com Deus, porque a graça de Deus é tão grande, que ela passa pela sua vida e vai alcançando os seus. A sua oração, ela passa as 4 paredes do seu lar, e vai lá na casa do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu parente. Você acredita nisso? Alguém já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Você crê que aquilo lá é a realidade pura?
Mas às vezes não fazemos isso. Às vezes nos acovardamos. Ou não temos a noção do que Deus pode fazer. Aí a gente vem aqui na igreja e canta esse hino tão maravilhoso. Quão grande é o meu Deus. Mas na hora de viver essa grandeza dele não consegue. Porque não o conhece. O conhece apenas para a salvação. Mas ainda não o conhece para a cura. Mas ainda não o conhece para o milagre. Mas ainda não o conhece de senti-lo a ponto de não se conter. E Ele está aqui para isso. Ele te tirou da sua casa para isso. Não é apenas para sentar à mesa com Ele, mas é para andar 24 horas com Ele. É aonde você colocar a planta dos seus pés, algo sobrenatural acontecer. É alguém estar triste, de repente chegar perto de você e se alegrar. É alguém receber uma saudação, um bom dia seu e ser impactado. Porque a graça de Deus, ela vai além do que nós possamos entender. Amém? Por isso busque conhecer a Deus. Busque ter essa intimidade como tem sido incentivado. Busque os dons. Busque o poder que excede todo entendimento. Busque a comunhão com Deus a ponto de você não se conter e vencer a timidez. E anunciar a Cristo. Porque Ele está à porta. E será muito triste se você subir e um familiar seu, alguém que você ama, ficar. Porque você não teve a ousadia de orar por ele. Porque você não teve a ousadia de jejuar por ele. Porque você não teve a ousadia de amá-lo como ele merecia. Em segundo lugar, você precisa conhecer a palavra de Deus. Amém? Não tem como conhecer a Deus se não conhecer a palavra. Não tem como aumentar a fé se não alimentá-la. Não tem como você permanecer de pé se você não se alimentar. Você que trouxe a sua Bíblia, Mateus 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão. Você acredita nisso? Tudo está passando. Tudo está desmoronando. É assim ou não é? Até alguém que você falava, não é possível, aquela pessoa era tão firme, caiu. Desanimou. Frustrou. Parou. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia. A palavra de Deus permanece intacta. Pode se levantar de todas as formas. Pode se levantar de todos os meios. Mas aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados. Fale para a pessoa que está do seu lado, você jamais será abalado. Você jamais será confundido. Se você se firmar na palavra do Senhor. Se você se fortalecer em Deus. Porque são muitas as vozes que ouvimos, não vai dar certo. Ih, já tentaram tantas vezes. Naquele lugar ali, é o que mais ouvimos. Não vai dar em nada. Lembra de Neemias? Ninguém teve coragem de fazer o que ele fez. Ninguém teve coragem de ir até onde ele foi. E quando ele foi, muitos se levantaram para desanimar. Ih, larga a mão disso. Isso aí, ó, não tem fruto, não tem futuro. Mas ele sabia que ele estava empenhado em uma boa obra. Ele sabia que o propósito que Deus havia colocado no seu coração não era em vão. Às vezes Deus coloca algo no nosso coração e a gente fala assim, mas eu? Será que é para mim? Será que eu consigo? Depende em quem você estiver firmado. Depende em quem for a sua rocha. Depende quem for o seu escudo. Depende quem estiver andando com você. Aí você vai saber se vai dar certo ou não. Depende em que nível a sua fé estiver. Conheçamos a palavra de Deus. Salmo 119, 105. Ela é lâmpada para
e luz para... Se tudo está difícil, Deus ainda mostra o caminho. Se não há jeito, Deus abre uma porta. Se o governo diz que não dá, se a sociedade diz que não tem saída, que voz você vai ouvir? A quem você vai atender? Por isso, o melhor lugar para buscar resposta não é no Facebook. Não é no horóscopo. Mas é na palavra de Deus. É através dos servos de Deus que Deus levanta para nos abençoar. É através da oração que alguém faz pela nossa vida. Porque a oração tem poder. E se você não se fortalecer, como já tem sido falado, dia após dia vamos nos enfraquecendo. Dia após dia vamos nos afastando. E ovelha afastada do rebanho é presa fácil para o lobo. Você pode ver que na natureza, os primeiros animais a serem atacados são os mais velhos, os menores e os doentes. O que afasta do bando é o primeiro a ser atacado. O que está doente e não consegue procurar ajuda é o primeiro a ser atacado. O que se envelhece na presença de Deus, que não busca novidade de Deus, é o primeiro a cair. E aí chega num ponto que não tem mais jeito. Porque a pessoa entende que para ela não tem mais solução. Pode descer um anjo em pessoa e falar, olha, levanta. Ele não vai acreditar. Pode abrir os céus e nada vai acontecer. O maior incentivador é você mesmo. Não é mensagem de autoajuda. Não é em palestras onde a pessoa recebe 40 mil, 60 mil, para ir ali motivar alguém. Nós nos motivamos e nós acreditamos em nós porque Deus acreditou em nós. Porque Jesus acreditou em você. Você acredita nisso? Você crê nisso? Ele acredita no teu sucesso. Ele acredita que você vai morar com Ele. E não apenas você, mas todos aqueles que você ama, senão não haveria promessa para isso. Ele confia que você vai conseguir chegar lá. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tendes bom. Ele venceu. E se Ele venceu, eu e você também venceremos. Em terceiro lugar, para eu e você não ficar, nós temos que conhecer a Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus, e isso só vai confirmar se a terceira coisa for uma realidade na nossa vida. Conhecer e viver o verdadeiro amor. Faz sentido? Como eu vou pregar um Deus que eu não vivo? Como eu vou dizer que Deus ama a pessoa se ela não vê amor em mim? Como a pessoa vai acreditar que Deus ama ela se eu nem sequer consigo sentir empatia ao ver a dor dela? Jesus demonstrou isso em todos os momentos da sua vida. Se você olhar 1 Coríntios 13, versículo 8, vai dizer que o amor nunca falha. Ele não erra. Alguém possa dizer assim, mas não amou o suficiente. Não existe isso. A pessoa que não quis ser amada. A pessoa que não quis ser alcançada por esse amor. A pessoa que não quis viver dessa maneira. O amor verdadeiro, sacrificial, santo e puro. Se você olhar do versículo 4 ao 7, há 14 características, 14 qualidades deste amor. O amor paciente, o amor bondoso, o amor que tudo espera, que sofre, que acredita. Se você não tiver amor no seu coração, meu irmão, como Paulo disse, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu dê todos os meus bens, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado,
Se não houver amor, será algo inútil. Se não houver este amor verdadeiro, o meu filho jamais irá desejar estar na presença de Deus. Não adianta falar assim, olha, vamos para a igreja. Não adianta eu pegar pela mão e levá-lo. Vai chegar no momento que ele não vai querer ir. Porque ele não está vendo este. Mas se ele ver, o desejo do coração dele será, eu quero ser igual ao meu pai é. Eu quero ser igual a minha mãe é. Eu quero conhecer a Deus igual eles conhecem. Porque eles estão olhando e vendo um verdadeiro amor. Quando você lançar o convite para alguém, alguém se sentirá constrangido em não atendê-lo. Porque a Bíblia fala que o amor constrange. O amor de Deus constrange. A pessoa se sentirá tão importante para você que ela vai atender o convite. Que ela vai aceitar esse Jesus que é tão bondoso. Que ela vai querer professar a mesma fé que você professa. E quando eu e você viver este real amor, ele vai gerar frutos e um deles é abandonar práticas imaturas. Deixar de pensar como meninos, como Paulo fala no versículo 11. Buscar ser um cristão maduro. Alguém que tenha firmeza. Alguém que seja constante. Alguém que realmente não fique costeando em dois pensamentos. Alguém que realmente prossiga para o alvo. Quem é seu alvo? Aonde está o seu alvo? Aonde está o seu objetivo final? Qual é a coroa que você tem buscado? Se for terrena, ela dura só um momento. Se for terrena, ela é momentânea. Outra qualidade que traz em viver esse amor real, verdadeiro, que você passa a viver um crescimento espiritual. A Bíblia nos orienta e nos convida a chegar à estatura do varão perfeito. Ou seja, ao pleno conhecimento de Deus. Será que a graça de Deus era só para os apóstolos? Será que o poder de Deus era só para os pais apostólicos? Será que o poder de Deus estava ao alcance apenas dos grandes avivalistas? A ponto de um pregador pregar a palavra de Deus e a pessoa se segurar na cadeira, tendo a sensação de que estava caindo direto no inferno? Não. A graça de Deus está para todos nós, amém? Se você acreditar, pessoas vão começar a bater na sua porta, pedindo oração. Se você acreditar, aonde você chegar, algo vai acontecer. Amém, igreja? Mas para isso precisamos viver esse amor incondicional. Para isso precisamos viver este amor ágape, este amor perfeito, este amor completo. Esse amor que nos leva a falar de Jesus. Esse amor que nos leva a anunciar a Cristo. Talvez você não saiba pregar ou não saiba cantar, mas você pode dizer o que Jesus tem feito na sua vida. Você pode anunciar o que Ele tem feito na sua casa. Você pode dizer como era você antes e como é você hoje. Porque o amor de Deus tem te alcançado. 1 João 4,16 diz que assim conhecemos o amor de Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. É algo consequente. Eu só posso conhecer a Deus se eu experimentar o seu amor. E Ele só estará em mim se eu o amá-lo. Não tem outra forma. Não dá para ser uma igreja superficial. Não dá para ser uma igreja de aparência.
Parece boa, parece agradável, parece que ama, parece que preocupa. Mas quando a pessoa chega, ela não sente esse cuidado. Quando a pessoa vem, ela não sente esse amor. O que acontece com ela? Ela vai embora. Às vezes a pessoa sai da igreja e a gente nem dá conta. Ou quando se dá conta, não vai atrás, porque não é da minha família, porque não é do meu convívio, não é do meu grupo. Que amor é esse? Que amor é esse? Jesus disse para Deus: eu não perdi ninguém, a não ser aquele que era para se perder. Por isso não aceite perder ninguém. Se você não pode ir, a sua oração pode. Se você não pode ir, o seu clamor pode. Se você não pode ir, a sua intercessão pode. Porque talvez por causa de uma oração sua, aquela vida pode ser salva. Através da sua busca por aquela pessoa, a graça de Deus a alcança. Amém? Peça para Deus nessa noite: Senhor, eu quero viver este amor como a Tua palavra diz. Senhor, eu quero transmitir esse amor como a Tua palavra diz. E você vai ver algo surpreendente acontecer na sua vida. Amém?